Saudações a você que chegou aqui nessa sucinta apresentação sobre percussão, ritmos e toques percussivos. É importante começar informando que esse material audiovisual aqui gerado é fruto do edital de Cultura Aldir Blanc, inciso 3, em Petrolina, Pernambuco. Essa iniciativa veio a partir de um projeto de lei da deputada Benedita da Silva, onde foram destinados recursos para o auxílio de profissionais da arte e cultura de todo o Brasil. Iniciativa louvável, desde a profunda necessidade de amparar essa classe que possivelmente é a que mais sofreu durante a pandemia, até a escolha do homenageado, o grande compositor que dá nome à lei e que foi vítima fatal do vírus. Antes de começar com o conteúdo propriamente dito, devo salientar nossa relação com esse tema. O meu nome é Wagner Miranda. Em 1999 fundamos o grupo Matingueiros aqui na cidade de Petrolina, interior de Pernambuco, que faz divisa através do Rio São Francisco com o Juazeiro da Bahia. Essa localização culturalmente estratégica trouxe a força percussiva e artística dos dois estados para o nosso trabalho. A construção do autoral musical, coreográfico e fina estética que rendeu álbuns musicais com grandes participações, DVD, longa-metragem, muitos shows, além do trabalho sociocultural através da ONG e Ponto de Cultura Maracatu Nação Matingueiros, que foi fundado em 2003. E quem não conhece, eu convido a fazer uma visita aqui e mergulhar também nesse universo, fazer parte dessa importante missão de perpetuar esses conhecimentos tão nossos. E tratando-se de cultura popular e folclore, a inerente variedade de temas e conceitos, termos, e também pelo caráter de oralidade, vale salientar a possibilidade de variação de termos e formas de fazer. Seguimos aqui a transmissão oral desses conhecimentos e recomendo sempre que você se aprofunde nesse estudo. Particularmente, Pernambuco e Bahia guardam uma grande variedade de ritmos e os tambores têm um papel de suma importância nesse processo. Lembrando que percussão é a classe de instrumentos musical que tem maior variedade. Inclusive a própria bateria é uma delas, que é a mais popular. Encontramos ritmos percussivos no carnaval, festas em geral, nos exércitos, religiões, rituais fúnebres. Mas sempre estamos ouvindo o choque entre dois elementos, madeira e pele, ferro e madeira, semente e cabaça, produzindo a repetição sonora que, para os antigos, era uma forma de se conectar com nossos antepassados. Até hoje, essa sonoridade nos sintoniza com a frequência que emanamos, que nos atrai. A música que escutamos é a nossa trilha sonora e ela nos representa. Bem, a primeira percussão foi o corpo, basicamente batendo no peito e pisando forte no chão. Em pouco tempo começaram a raspar ou bater um objeto no outro, a observar como uma pele de animal que ficou sobre galhos, ficando tensionadas e sonoras ao toque, evoluindo a partir daí, esticadas em pedaços de tronco escavados, criando com esse bojo o primeiro tambor. Na Alemanha existem duas palavras muito parecidas uma com a outra, que significam fêmur e baqueta. Essa observação apenas ilustra o fato histórico de que os nossos primórdios começaram a usar os ossos de animais como baquetas para tocar o tambor, adaptando-se também para o uso de madeiras. Foi natural encontrar sonoridade em bambus, cocos secos, palhas e posteriormente em metais, vidros e cordas tensionadas. Perceberam que instrumentos maiores tinham sons mais graves e os menores tinham sons mais agudos. E isso abriu caminhos para a percussão de altura definida, melódica e harmônica. São conhecidos como xilofones também, né? Inclusive os tambores mais graves chegaram a ser usados em rituais para atrair a chuva e o som dos trovões. Muitos exércitos tinham toques específicos para comandar suas tropas. Manter a marcha, acelerar, parar, seguir à direita, seguir à esquerda
e o famoso toque de retirada. Há registros de instrumentos percussivos, desde pinturas rupestres até desenhos e exemplares em tumbas egípcias. O conhecido sistro, que era uma espécie de haste ou bastão com linhas horizontais de platinelas. E depois, na Grécia Antiga, a percussão veio trazendo mais dramaticidade ao teatro, seguindo a importância na arte sacra romana até chegar na Idade Média, que foi considerada profana por incitar a dança, por suscitar a sensualidade. Nesse período, a música se tornou vocal, conhecida como cantochão, moçárabe, ambrosiano e o conhecido canto gregoriano. Mas ainda assim era visto como instrumento de percussão apenas nas vilas, nas cantigas de Pastorela, de Maldizé, lá no subúrbio, né? E depois do certo hiato, voltou com muita força a partir do Renascimento, evoluindo devagarinho e foi alcançando novas formas de materiais. E a própria bateria que a gente conhece é a junção de vários tambores, pedais, pratos, que começou a surgir na primeira década do século XX, no início. E para muitos nem é considerado bateria com percussão, até porque as bandas têm o percussionista e o baterista, por uma questão semântica. Mas é inquestionável saber que a bateria é feita de elementos percussivos, né, de percussão. E o nosso amado Brasil é muito feliz por sua diversidade. Aqui, a alquimia cultural, genética e artística trouxe uma fonte inesgotável de riqueza percussiva e rítmica, sobretudo aqui na região Nordeste. O coco, frevo, ciranda, samba, baião, caboclinho, bumba meu boi, cavalo marinho, ijexá, xote, e só para citar alguns. Cada um desses ritmos tem suas particularidades de ritmos, timbres e toques, né? E aqui chegamos no nosso foco de hoje, que é o maracatu de baque virado, o seu principal instrumento e alguns toques tradicionais. É importante lembrar que o maracatu é um folguedo, é uma manifestação da cultura popular dotada de dança, ritualística e ritmo. Surgiu aqui em Pernambuco a partir do sincretismo religioso. É o ritmo afro-brasileiro mais antigo que existe, que remonta suas origens ao século XVII, tendo seu primeiro registro no século seguinte, em 1711. Trata-se de um cortejo com todos os personagens alegóricos que uma corte real tem, que é do Congo, do país do Congo, e a sua coroação. Elementos indígenas, caboclos, também pontuam a estética e a sonoridade da agremiação, que migrou do período natalino ao período carnavalesco e ganhou muita força depois da abolição da escravatura. Surgiu em Recife e Olinda e seu toque sincopado é muito diferente do outro maracatu, que é o maracatu de baque solto, que surgiu na mata pernambucana, na zona da mata. E esse maracatu guarda os mesmos elementos simbólicos, só que o maracatu da zona da mata tem uma aceleração muito maior, com instrumentos de sopro e é intercortado por versos, né? Esse maracatu que vamos estudar é o maracatu de baque virado, que é conhecido também como maracatu nação. Justamente remontando essa questão da nação africana, né? Pela dimensão que esse folguedo traz, com a quantidade de personagens, elementos simbólicos, exuberância estética e muita história para contar, definitivamente aqui iria tomar a maior parte desse vídeo. Então, sendo assim, apresentamos apenas uma breve introdução acerca da manifestação propriamente dita, já que nosso foco será o aspecto percussivo, prático e rítmico do maracatu. Os seus instrumentos tradicionais são, né, no cortejo, a alfaia, a gente vai ver mais na frente, né? A caixa de guerra, que é um instrumento, como já disse, caixa de guerra, né? Ela era também utilizada para comandar os exércitos, então ela precisa de muita atenção na pele fina e essa esteira metálica ela é encostada na membrana de baixo, também conhecida como tarol, o instrumento. E o outro instrumento é o gongue,
né, que esse instrumento aqui ele foi criado a partir de sinos de boi ou pedaços de enxada soldados, né, como umas campândulas, né, e são presas por uma haste. Né? Então temos a alfaia grave, o médio da caixa e o agudo do gongue. Né? Essa é a base do maracatu. Mas depois vieram os ganzás, foram incorporados, né? Curiosamente também chamado de mineiro, né? Que é o mesmo nome de outro instrumento, né? Nesse caso do folguedo caboclinho, né? Que é uma folha de flandre soldada com uma porção de semente dentro. Né? Ele tem a natureza semelhante à chocalhada, né? ao mineiro dos caboclinhos, que é outro folguedo maravilhoso. Já os abês são feitos de cabaça, uma rede de barbante, né, bem traçada, com contas plásticas e sementes naturais coloridas, que se diferencia do chequerê apenas pela ausência da sobra dos fios. Aqui o chequerê, aqui o abê. Algumas nações reservaram a ala dos abês, sobretudo para as mulheres, porque para tocar ele é quase impossível não rebolar a cintura. E não é comum encontrar variações de nações de maracatu com atabaques, instrumentos de sopro, timbaus. Lembrando que o primeiro maracatu a montar um espetáculo de palco foi o respeitado Maracatu Nação Pernambuco. O maracatu é um ritmo muito dançante, bem distinto dos outros ritmos folclóricos. E ele foi transformado, universalizado por compositores como Alceu Valença e um recifense chamado Francisco de Assis França, conhecido pelo seu nome artístico de Chico Sainz. Ele era acompanhado pela banda Nação Zumbi, misturada inusitadamente com rock pesado, música eletrônica, maracatu, e apesar de focar na inovação, levando as alfaias e toques para outra abordagem, Chico trouxe de volta os holofotes para a manifestação tradicional, lá das comunidades carentes do Recife, que estavam meio esquecidas nessa época, naquela primeira metade dos anos 90. Então Chico conquistou o mundo, né, com sua música e foi até trilha sonora de novela nacional. Influenciou gerações e bandas inusitadas, como uma banda formada por escoceses chamada Bloco Vomit, que misturava punk com maracatu e samba reggae. Infelizmente, Chico morreu num trágico acidente de trânsito em Recife, Olinda, ali na mistura das duas. E inspirado nessa brincadeira, aqui nós dos matingueiros misturamos o maracatu com pífanos, que é um tradicional instrumento do sertão, trazendo para aqui, para o interior, essa maravilhosa atmosfera da capital, trazendo para a beira do Rio São Francisco, e o que nos inspirou a montar também o primeiro maracatu do sertão no ano de 2003, que virou um ONG e ponto de cultura e uma agremiação carnavalesca, sem aquela ritualística do candomblé e uma ligação com o terreiro em si, que tradicionalmente é no Recife e cidades vizinhas. Né? O que não mudou de forma nenhuma a nossa reverência, o nosso respeito por essa manifestação maravilhosa que veio do nosso sangue, dos nossos antepassados. O tambor, nesse caso aqui, um tipo de tambor chamado alfaia, típico desse maracatu, o maracatu nação, o maracatu de baque virado, não tem nota definida. Ou seja, você não precisa afinar ele exatamente numa nota. Ele não tem altura definida. Ele, como não é melódico, mas também existem tambores que tem notas, que é o caso dos tímpanos, né, que se usa na orquestra, tem uma afinação precisa de notas. A nossa alfaia é composta por um bojo, o corpo dele, né, que hoje com a praticidade você pode comprar uma folha de suma uma imunizada, né, e antigamente não tinha isso, você tinha que escavar o tronco, semelhante a esse aqui, só que de macaíba. Obviamente chegava um som muito mais poderoso, só que o risco de extinção dessa palmeira levou à proibição de sua derrubada para esse uso. Né? Ela também é bem mais pesada para carregar e, sendo assim, não encontrou muita aceitação e não permaneceu. E a pele, que normalmente são de ovinos, o aro é de compensado de madeira de genipapo, e as cordas, né, que antigamente eram feitas de sisal. Hoje
são cordas como essa daqui, compostas por nylon. As peles ou membranas são presas por um aro pequenino, mais fininho, de metal ou de madeira. E recomenda-se prender a pele no aro ainda molhada, a fim de quando esticar e secar, na verdade, ela estique o suficientemente para gerar o som. A origem controversa da faia traz algumas versões. Alguns defendem que tem procedência europeia, outros falam que veio da África, mas foram todos escavados no tronco. Há quem diga que as primeiras alfaias foram confeccionadas com barricas, que são os tonéis de carvalho que chegavam no Recife, no porto, né? E esses tonéis serviam de corpo, de bojo para o feitio, né? É um bom adiantamento, né? Você já ter o bojo, não tinha aquele trabalho de escavar, e é um trabalho muito grande você escavar o tronco, né? O termo de origem mourisca também guarda algumas opções de origem. A primeira vem de uma árvore chamada faia, faiá, de madeira fácil de esculpir, de origem europeia, e variações em diversos lugares do mundo. Faiá, né, pode se chamar assim. A outra versão, ao meu ver, menos provável, vem da mistura de duas palavras inglesas, que é all, todos, e fire, fogo, que é o calor dançante que o som provoca. Não sei. Mas a última versão, que eu acredito que seja mais passível de aceitação, vem do conceito comum da própria palavra. Se você procurar no dicionário, a palavra alfaia significa adorno, objeto, utensílio, paramento, né? E também depois foi chamado de zabumba, bombo, tambor de corda. O diâmetro varia entre 12 a 24 polegadas, sempre nos números pares. 12, 14, 16 até o 24. A escolha desse tamanho determina o tipo de toque que será usado. Normalmente as mais graves fazem a marcação, né? E as variantes as menores, que é viração e corte. São as composições rítmicas para montar os arranjos das músicas em si, né? O par de baquetas, ele pode ser chamado também de maceta, né? Sendo uma opção ter uma mais fina do que a outra, né? Servindo a fina para a resposta e a grossa para o ataque. A gente vai ver isso depois. Se o músico utilizar esse instrumento para outros ritmos, recomenda-se que use duas baquetas iguais, né? A alça que vestimos para sustentar o tambor se chama talabarte, né? Com o gancho prendendo o instrumento do lado oposto ao lado principal, né? Que na maioria das vezes é o direito. Então o gancho fica do lado oposto ao braço direito para facilitar o ângulo, né, da pancada. E obviamente também com exceção dos canhotos, né, que aí troca o lado. Sim? Hoje você encontra alfaias nos registros de apresentações da cultura pop nacional, como é o caso de Paralamas do Sucesso, Cássia Eller, Titãs. Normalmente eu gosto de lembrar das variações que podem ocorrer nos termos usados aqui nesse vídeo e as suas formas de tocar. Isso é uma das principais características da cultura popular, né? E como cada região encontra, interpreta e faz do seu jeito, é quase que normal esse tipo de diferença. E nós aqui estamos abertos para esse diálogo, consequentemente um aprendizado. Então fique à vontade todo mundo para comentar e acrescentar sua visão sobre esse tema, né? Será sempre um prazer. Mas agora vamos para a parte prática, certo? Escolhi os toques mais conhecidos para não incorrer nas possíveis variações semânticas que eu citei agora, né? E também possivelmente por serem os toques mais antigos e mais preservados, toques de maracatu e baque virado. Não há rigores, regras para se tocar uma faia, né? Se sabe que os batuqueiros se apresentam caminhando, né, em cortejo. Então é natural que o instrumento fique ao lado, né, liberado para a flexão dos joelhos. Porém, muitos preferem que o instrumento fique na frente, né? Fica a seu critério como é que você vai trabalhar. Eu acredito que em palco não tem problema você colocar o tambor na frente e tocar, né? Não vai precisar caminhar. Esse toque que a gente vai abrir, de certo, é o mais conhecido, né? Que nos primeiros contatos
um estudo desse ritmo, o aprendiz já é apresentado a ele. O nome Luanda, que é a capital da Angola, ele remonta esse lugar, né? O nome Luanda. E a região de onde foram subtraídos, arrancados para a escravidão do outro lado do mar. Então era puro banzo, pura tristeza esse nome Luanda, né? De saudade, desse banzo, dessa dor de saudade, né? Eu vou fazer primeiro sem o instrumento para facilitar a visualização de vocês. O melhor é que quando o seu braço principal fique com as pancadas mais fortes e o outro como resposta, mas fique à vontade para reproduzir o movimento junto comigo, ok? Vamos lá. Atente para a alternância dos braços onde termina o golpe forte, começando com a mão direita. Tum, 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 tudum, tudum, tum, tudum, tudum, tum, tudum, tudum, tum, tudum, tudum, tum. Agora vou repetir com o instrumento. Atente para a alternância dos braços, onde termina o golpe forte, começando com a mão direita. Há quem chame uma pequena variação desse toque de Luanda Malê. Inclusive eu já tinha observado o maracatu estrela brilhante de Igaraçu usando esse Luanda Malê. Notei também que eles fazem o ritmo mais acelerado do que as outras nações. O maracatu deles é mais acelerado, mais rápido. A variação pode ser pouca, mas imprime notoriedade no balanço, na ginga, na coisa diferente que eles fazem do Luanda. Vamos lá. Tudum, tudum, tum, tuba, 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 tudum, tudum, tum. Note a diferença que há mais toques dentro dessa variação do que o próprio Luanda original. Vamos agora para um dos toques tradicionais preferidos. Sem muito molejo, inspira uma atmosfera mais solene, digna de um cortejo real. O nome de uma ferramenta intitula esse toque, que é o martelo. Vamos fazer sem instrumento. Tudum, tudum, tum, tudum, 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 tum, tudum, tudum. Tum 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 tum
tum dum tum dum tum tum dum tum dum tum dum tum dum tum tum dum tum dum tum dum tum dum tum tum dum tum dum tum dum tum dum tum tum dum tum dum tum dum tum dum. As duas pancadas são praticamente iguais à força aplicada, ou seja, não há muita distinção entre o forte e o fraco. Então essa diferença das baquetas realmente não faz diferença. As duas pancadas, pelo fato de serem iguais, sem distinção, não há a resposta pontuando ou abafando o ponto principal, justamente porque não há. Vamos na prática agora. Seguindo na mesma linha dos toques mais tradicionais, chegamos em um super especial, justamente por permitir o destaque de outros instrumentos enquanto aplicam a pausa. Nesse momento, pode continuar juntos, combinados ou aleatoriamente, ou a caixa de guerra sozinha, ou o gansar, ou a B. Vamos fazer a faia contando o tempo da pausa, que deve seguir o padrão. Começando com a mão esquerda, sempre intercalando, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E seguindo com o instrumento. E, para finalizar, vamos entrar no toque com um nome que confunde. Aquele que se inicia nesses estudos, no início se pergunta justamente porque traz o nome de outra manifestação também afro, né? Que tem seu ritmo próprio, que tem sua história própria. Provavelmente é uma alusão, uma homenagem, ou simplesmente por ser mais antigo, e possível primórdio, né, do folguedo, que se chama afoxé. Lembrando que o ritmo de um afoxé é o ijexá. Aqui o toque de maracatu se chama afoxé,
É o toque que é mais elaborado de informação, traz uma ginga bem distinta dos outros toques. Vamos para o afoxé. Ta 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 da ta 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 da ta ta da ta ta da ta 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 da ta ta da ta ta da ta ta da da ta da ta da ta ta da ta ta da ta ta da da ta da ta da ta ta da ta ta da ta ta da da ta da ta da ta ta da ta ta da ta ta da da ta da ta da ta ta da ta ta da ta ta da da ta da ta da ta ta da ta ta da ta ta da da ta da ta da ta ta da ta ta da ta ta da da ta da. E agora no instrumento. Vamos agora fazer os mesmos toques aqui abordados, porém acompanhados do percussionista dos Matingueiros, Marconi dos Santos.
ficamos por aqui, salientando que o que abordamos é apenas uma pequenina parte da imensa riqueza que essa importante manifestação cultural tem. É importante preservarmos esse conhecimento, não só pelo valor musical, histórico e artístico que guarda, mas também como um brado de luta contra o preconceito, contra a intolerância religiosa, que infelizmente ainda é presente na nossa sociedade. Agradeço a sua atenção por ter chegado até aqui, espero reencontrá-lo ou aqui na nossa sede em Petrolina ou mesmo virtualmente através das nossas redes. Saravá, muito obrigado.